Fala, gente boa, eu sou Alexandre Antunes, esse é o Teoria da Inspiração. Você pode ver que a gente está aqui num lugar novo, organizei aqui um lugar, olha, clarinho, para a gente poder falar aqui dos nossos vídeos. Estava com saudade de vocês, então a gente, para organizar as coisas, para oferecer o melhor conteúdo para vocês, a gente sempre se prepara, vai se organizando. Às vezes leva um tempinho, porque o meu compromisso com você é de qualidade. Inclusive, eu sempre falo isso aqui, eu não produzo vídeos por produzir, é sempre vídeos com um comentário que vai acrescentar. Inclusive, muitas vezes eu agradeço aqui, o pessoal me procura, pergunta, e a gente está aqui para justamente produzir o material que vai agregar para todos aqueles que nos acompanham, porque teoria da inspiração é isso aqui, ó, teologia, filosofia, cultura pop misturado, e aí Alexandre Antunes e o Teoria da Inspiração está aqui, e eu estou aqui hoje para falar sobre um filme que está no hype da galera, o pessoal pediu, e olha a gente aqui para falar sobre o filme Barbie, quem diria? Mas não tem abertura não, a gente já vai direto. E antes disso aí, eu quero pedir para você compartilhar, curtir esse canal, divulgar os nossos vídeos. E esse vídeo talvez seja polêmico, eu nem sei o que eu estou fazendo de gravar vídeo sobre isso, porque vai dar uma polêmica, meu amigo. Mas vamos lá, vamos falar sobre o filme Barbie. O filme Barbie, que é um filme que está no hype, um filme que está aí já batendo recordes de bilheteria. É o filme, segunda estreia mais assistida do ano. Já atingiu mais de 300 milhões de audiência, está correndo a possibilidade, né? Acredita-se que ele vai chegar a 1 bilhão, vai ultrapassar 1 bilhão, então vai ser uma das maiores bilheterias do ano. É um filme que tem um movimento por trás, que está gerando debate, tem muita gente que não está gostando do filme, que é contra o filme, tem muita gente a favor do filme, tem muita gente preocupada, e, por exemplo, lá em casa eu tenho duas meninas, e elas estão, como qualquer pessoa que é informada nesse mundo de hoje, elas estão no hype, né? Muita gente falando para elas, as amigas falam para elas assistirem. E aí a gente ficou na dúvida, eu fiquei na dúvida de levá-las ou não. E o meu protocolo em casa é sempre assim, assistir antes. E aí quando foram vindo os comentários sobre o filme Barbie, né, alguma coisa que eu fui vendo, analisando, eu achei importante ir lá assistir para tirar minha opinião. E depois de tanta gente me perguntando, tô eu aqui no Teoria da Inspiração para falar, olha só, sobre esse filme e a minha opinião. Até porque talvez existam pessoas aqui que queiram saber se devem levar suas filhas, seus filhos, se é legal, se é um filme para criança, se não é, se é prudente levar os filhos para assistir, se a mensagem é muito perigosa. Vamos lá, vamos falar sobre esse filme então. Lembrando que eu não vou falar aqui com spoilers, a não ser ali um ou outro detalhe que é alguma coisa mesmo assim de acontecimentos, mas eu não vou falar spoilers da trama, dos segredos do filme, daquilo que o filme revela, então você pode ficar tranquilo. Se você ainda não assistiu, está na dúvida, eu vou fazer um comentário aqui da mensagem do filme. Se você assistiu o filme, eu quero saber se você concorda com o que eu vou falar aqui. Primeira coisa importante é que eu tenho visto uma crítica muito grande sobre a questão do filme no que diz respeito ao seguinte aspecto. Os cristãos aí não entenderam o filme, e aí vários vídeos de pessoas saindo do filme falando assim, eu não vi valores cristãos no filme. Então, a primeira coisa importante aqui, e aqui é um canal que fala sobre filmes, todo mundo sabe aqui que o Teoria da Inspiração é um filme, ó, quem sabe onde é o filme do Teoria da Inspiração? Todo mundo sabe que o Teoria da Inspiração é um canal que tem um viés cristão, teologia, cultura pop, né? Todo mundo sabe disso. Mas existe um ponto importante que a gente precisa definir aqui. Eu não, quando eu vou assistir um filme, não só Barbie, mas qualquer outro filme, eu não vou lá esperando que o filme tenha uma mensagem cristã evidente, descarada, né? Uma mensagem cristã como objetivo do filme. A não sei se seja um filme evidentemente cristão. Então aqui a gente precisa pontuar alguma coisa importante. Pelo fato do filme não ser cristão, então o cristão não pode criticar? Não está errado não está certo esse pensamento. Outra coisa, eu preciso esperar a mensagem cristã do filme e aí ficar decepcionado por causa disso? Também, para mim, isso não está certo. Eu vou no filme, e quando eu fui assistir o filme Barbie, eu sabia que ele não era um filme cristão, então eu preciso ter essa maturidade para entender o contexto do filme e fazer interpretações. Agora, a meu ver, o que é errado? Errado é você já criar aí uma barreira e não deixar as pessoas opinarem, né?
Eu tenho o direito de opinar sobre esse filme. Aliás, o Teoria da Inspiração é justamente nesse ângulo, nesse viés, que a gente sempre fala aqui, a mensagem por trás da mensagem. A pergunta é, qual é a mensagem por trás do filme Barbie? E é aí que o negócio aperta, meus amigos. Porque assim, eu conversei com muita gente, e muita gente pega e fala assim para mim assim, o filme, eu ri eu conversei com muitas meninas que assistiram o filme, né? Eu ri do começo ao fim, Ale. Nossa, filme engraçado e tal. E aí a gente tem um perigo de Hollywood aqui, porque Hollywood, historicamente, quando Hollywood quer tratar de temas necessários para eles, e eles estão ali confrontando a sociedade, e eles estão fazendo uma mudança, já implementando uma ideia, um conceito, eles usam de uma estratégia, que o filme Barbie está cheio dela. E a estratégia é a comédia, a estratégia, porque o pessoal fala assim, nossa, eu ri muito do filme. Comédia é uma estratégia para você falar de um assunto pesado, isso aí é até a expressão que tem o xiste, né? Você fala coisa séria brincando. Você tem ali o aspecto da comédia como estratégia, a metalinguagem, porque a metalinguagem é muito a mensagem do filme. O filme o tempo inteiro é uma metalinguagem da Barbilândia que vem para o mundo real, da boneca que ganha vida, e que interage com o mundo real, com uma família que tem uma conexão com ela. Veja, e aí é cheio de muitas coisas de metalinguagem. Tem uma narração no filme, ela interage, uma hora quebra a quarta parede, porque fala que a Margot Robbie tem uma cena do filme que fala assim, Margot Robbie para essa cena aqui não foi a melhor pessoa. Então, uma quebra de quarta parede, o tempo inteiro com a comédia, o tempo inteiro com a metalinguagem e com a ironia. O tempo inteiro o filme faz uso de ironia para ironizar conceitos, situações, aspectos da sociedade que o filme ele exagera e faz comentários irônicos. Então esse é o filme Barbie. Agora, onde que estão os problemas? Eu vejo alguns problemas aí, eu vou ser objetivo neles. O primeiro problema para mim que eu vejo, aí eu faço uma crítica em cima disso, é a mensagem por trás da mensagem que eles estão trazendo, por isso tudo que eu já falei, mas qual que é o foco? A meu ver, é um ataque e uma construção de um pensamento colocando o vilão da história da humanidade como o homem, o patriarcado. O vilão do filme é o patriarcado, né? Porque há uma frustração da Barbie com o mundo que ela está vivendo, que é fruto de uma série de situações em que o vilão da história é o patriarcado e o próprio Ken, ele que era um personagem que estava iludido com uma visão de mundo, ele quando descobre a cosmovisão do patriarcado, ele então é seduzido por isso e vira um vilão. E então o que é o problema para mim? Com brincadeira, com ironia, com metalinguagem, porque a metalinguagem é muito interessante, né? Se, por exemplo, eu faço essa crítica aqui, alguém vira e fala assim, você não entendeu a mensagem do filme. Então, por quê? Por causa da metalinguagem. Porque a pessoa pode dizer o seguinte, a diretora pode dizer o seguinte, não foi isso que eu quis dizer, vocês entenderam errado, eu quis outra coisa. Fica aberto para a interpretação, você entende? E ficar aberto para a interpretação é muito perigoso, porque eles carregam a tinta nessa questão de mostrar o homem como vilão. Aliás, todos os homens que aparecem no filme são descritos como estúpidos, ou como idiotas, ou como imbecilizados. Né? Você tem uma construção desses mundos meio que mecanizados, e o mundo da Barbie é um mundo perfeito, a Barbilândia, meio que um matriarcado, da ilusão, do sonho rosa, do mundo ideal, e o mundo real, que ele é triste, ele é cinza, ele é mecanizado, as pessoas são robotizadas nas suas rotinas, e elas são imbecis, mas especialmente todo homem que aparece no filme, ele é imbecil. Isso me lembrou muito de maneira, né, aqui uma coisa meio boba, né, a Peppa Pig, né? Peppa Pig foi um desenho que fez muito sucesso, mas ele caiu em desgosto do pessoal quando eles começaram a perceber como que o pai da Peppa Pig era descrito, e o tempo inteiro ele era descrito como uma pessoa imbecil, né? E um desenho para criança, que vai atingindo crianças. Veja, e aí tem um problema muito grande. O hype da Barbie está entre adultos que tiveram um relacionamento nostálgico, né, quando eram crianças com a Barbie, com a boneca e tudo mais, mas tem um público infantil. Um adulto, ele consegue perceber algumas coisas na mensagem ali e ele consegue fazer os devidos filtros.
Mas a pergunta é, uma criança consegue perceber ironia da realidade, uma metalinguagem? Eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com crianças do espectro autista, e ela falou para mim que esse filme é um desserviço para esse público. Por quê? Dentro de um aspecto do espectro autista, existe uma dificuldade para entender ironia, que precisa ser explicado. E o filme usa e abusa desse tipo de linguagem que, para uma criança autista, ela não vai conseguir compreender o que é ironia e o que não é. Mas a pergunta é, só a criança autista? Veja, eu penso que com essa roupagem de comédia, de que é brincadeira, muita coisa pesada foi dita sobre os homens, inclusive como as estruturas são feitas. Olha, eu penso que é injusto quando você vilaniza, quando você deixa muito caricato, e veja, volto a afirmar isso aqui, toda figura masculina do filme, desde os Kens, até os donos da empresa lá, da Mattel, até o pai da menina, que é uma figura mais centrada que aparece no filme, todos são imbecilizados, todos são estúpidos, todos são idiotas, todos são tontos. E não acontece o mesmo com as figuras femininas que aparecem no filme. Tá? Uma outra coisa que acontece aí, e aí falando sobre o público infantil, que talvez seja um principal ponto de preocupação, a meu ver, é que no começo do filme ele carrega a tinta, e isso me incomoda, e mais uma vez, um adulto vai rir, vai achar graça, mas quando eles fazem a definição histórica da Barbie, eles dizem que a Barbie surge para substituir o sentimento que as crianças meninas tinham de brincar de ser mãe, aí vem uma crítica que o filme faz sobre isso, na narrativa, e a cena é que o filme faz muita referência a várias cenas icônicas do cinema, mas a cena é crianças, meninas se levantando e quebrando bonecas bebês. Olha, para um adulto pode ter um efeito, para um jovem pode ter um efeito, mas a minha pergunta é, qual é o efeito dessa... A cena é forte, são bonecas em formato de bebês, em que crianças pegam e vão quebrando e vão despedaçando essas bonecas. Num mundo carregado como a gente está, de mensagens perigosas como a gente vê o tempo inteiro sobre questões de moralidade, em que especialmente algumas pautas femininas avançam, ou não, deixa eu consertar isso aqui com muito zelo, não pautas femininas, porque veja, há um momento no filme em que existe um diálogo, um discurso de uma menina, uma personagem feminina, que ele é sensacional e que reivindica questões sérias para o público feminino, e eu acho ok. Olha, acertou em cheio. É isso mesmo, eu concordei muito com aquilo que foi dito. Sendo pai de menina, tendo em volta de mim muitas mulheres, cresci num ambiente, muitas primas, minhas tias, então, minhas irmãs. Então, assim, eu vejo muita coerência nisso aí. Mas o meu ponto aqui é uma criança, e aí eu estava falando do feminino, né? Existe a luta por aquilo que é certo, mas existe as feministas, né? E aí é um assunto muito delicado, por isso que eu falei que esse vídeo era polêmico, mas eu acho que eles carregam, porque existem pautas do feminismo que são pautas que, a meu ver, vão contra princípios daquilo que eu enxergo que é a realidade, daquilo que eu enxergo que é o correto, da cosmovisão correta das coisas. E aí, a primeira cena, ela, quando mostra crianças destruindo bebês, crianças meninas destruindo bebês, meu amigo, eu não sou criança, eu não sou inocente para não perceber a linguagem, a mensagem que está ali por trás. Está muito claro. E isso, para uma criança assistindo o filme, eu acho que fica pesado. Então, se você me perguntar, Alexandre, eu devo levar minhas filhas pequenas para assistir o filme? Eu penso que você precisa assistir o filme e tomar suas decisões, mas se as minhas filhas fossem criancinhas, eu não levaria. Essa primeira cena, é uma cena que vai ser debate meu com as minhas filhas, porque elas já são maiores, são adolescentes, e eu acredito que elas já conseguem discernir
e inclusive ter um senso crítico, que é um outro ponto. Eu sempre penso nas etapas. A primeira etapa é a gente proteger, não deixar assistir, porque ainda não há como filtrar. No segundo momento, a gente vai preparando os nossos filhos para que eles consigam, eles identificar, ou nós identificamos e mostramos para eles. E aí um terceiro ponto, em que eles identificam e falam assim, olha, isso aqui é contra aquilo que eu creio, é contra aquilo que eu penso. Eu acredito que a gente precisa trabalhar essa maturidade, porque nem sempre a gente vai conseguir assistir filmes com os nossos filhos, e eles precisam ter ferramentas para poder identificar aquilo que a gente entende que é nocivo. Tá? E é isso. O filme é um filme que vai ainda fazer muito barulho e que está causando essa divisão. O pessoal não está aceitando receber crítica, mas a gente precisa falar aqui sobre aquilo que a gente viu e aquilo que eu vejo que é perigoso sobre o filme Barbie, e eu não levaria crianças para assistir. O filme não tem cenas de sexualidade, o filme não tem, o filme não tem nenhum beijo ao longo do filme. Mas a mensagem do filme para uma criança, eu não sei se ela consegue discernir quando eles estão falando sério e quando eles estão falando com o aspecto da comédia. E uma criança não discernindo isso, ela pode engolir aquilo tudo como um grande discurso. Lembre de uma coisa sobre filmes. O personagem é um personagem que tem afetividade, que é Barbie. Mas por trás do personagem tem um roteiro, tem uma diretora, e tem um discurso que, com milhões de dólares, esse discurso está sendo reverberado. Então, você contrata ali uma linda atriz, que é a Margot Robbie, que é carismática, um personagem que é querido, que é a Barbie, que as minhas irmãs tiveram Barbie, as minhas filhas tiveram Barbie, minha esposa teve Barbie. Então, né, é uma figura que é carismática, com uma atriz que é carismática, com milhões de dólares de publicação, com um sentimento pelo rosa, com uma pauta que é importante, que é a questão das mulheres, da feminilidade, mas com milhões de dólares você então sobe num púlpito sozinho, porque cinema é monólogo, você não fica discutindo, você só recebe informação e essa pessoa está discursando sobre conceitos e ideias, e muito dos conceitos. A mensagem que está por trás de todo o rosa ali é uma mensagem muito nociva, especialmente, e aí eu volto à questão do patriarcado. O patriarcado tem erros, os homens carregam erros? Carregam, a gente sabe disso aí, eu não estou aqui para defender erros de seres humanos, não. Mas eu conheço estruturas que são governadas por homens e que, inclusive, há um direcionamento de cosmovisão para que seja assim, e a forma como essa construção do filme Barbie ataca isso, colocando homens como idiotas, e as coisas são ruins porque eles são idiotas, propõe uma saída que é através dessa guerra dos sexos, que não é, para mim, o equilíbrio. Eu penso que qualquer debate sobre um mundo melhor é bem-vindo, mas esse debate tem que ser visto à luz da Escritura e como a Escritura estabelece os papéis do homem e da mulher. Isso é o que eu penso. Como a Bíblia define papel de homem e mulher em questões de que um não é melhor que o outro, mas um tem uma missão diferente do outro. Isso, para mim, define a minha visão das coisas e com esse olhar eu enxergo absolutamente todas as coisas, e aí uma sociedade caída, que quer debater esse tema de maneira caída, sempre vai cair nos extremos, e para mim o filme Barbie ele aponta uma crítica extremada para um lado e apontando uma solução para o outro extremo. Na verdade, e aí eu termino a minha observação aqui sobre o filme, a jornada da Barbie é muito estranha no filme, porque ela termina o filme deixando de ser uma boneca e passando a ser um ser real. Ela pede isso para a criadora dela. E eu confesso para vocês que eu não consigo entender qual é a razão deles fazerem esse movimento. Eu achei estranho, achei perigoso e não consegui captar. Eu lembro de uma mensagem um tempo atrás, 20 anos atrás, de um querido amigo meu interpretando quadrinhos, em que ele falou assim, olha, eles estão fazendo um movimento com um personagem de quadrinhos, fazendo com que ele se transforme em algo mais do que ele sempre foi, para cativar uma idolatria no coração. E o movimento que a Barbie faz no filme, ao final, quando ela pede para ser mais do que ela é, para se tornar em algo real,
eu ainda estou tentando decifrar isso, né? Mas talvez seja aí a construção de um grande ídolo, o estabelecimento de um grande ídolo para uma geração. Não o estabelecimento em si, mas a tentativa de transformar a boneca, deixando de ser o que ela era, mas se transformando em um ícone, um símbolo, um movimento de um ídolo para essa geração. Talvez os adultos não caiam na conversa, mas as crianças podem acabar caindo. É perigoso e eu gostaria de deixar esse recado para você. Analisa, assiste com a sua família, no sentido de sua esposa, com seu esposo, conversa. Criança, eu acho que não deve ir. Adolescentes, acho que tem que conversar sobre. E a gente precisa ter filtros. Não é só rindo, mas é sorrir, talvez, das piadas, mas perceber que por trás tem um xiste ali, tem uma mensagem que eu baixo a guarda e esse conceito, esse discurso chega até mim. Bem, é isso. Esse é o Teoria da Inspiração. Falamos muita coisa, mas estamos aqui num lugar novo. Precisava falar isso com vocês, abafar. Falei muita coisa sobre o filme Barbie. Se você gostou, compartilha. Se você concorda, comenta aí. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve. Valeu. É nóis. Teoria da Inspiração. Que a força esteja com vocês.